A paz de Cristo a todos que acompanham nosso canal Refletindo com Fé. O vídeo já vai começar. Peço que deixe seu like, comenta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Vamos para a palavra de hoje. Muitas denominações evangélicas não ordenam mulheres como pastoras. Afinal, existe base bíblica em favor ou contra a ordenação feminina? Para tratar deste assunto, é importante esclarecer que o que está em jogo nessa questão não é a capacidade das mulheres nem sua igualdade como pessoas diante de Deus. A Bíblia diz que a mulher foi criada, junto com o homem, à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm o mesmo valor diante do Senhor, sendo espiritualmente capazes, na mesma proporção. A Bíblia nunca contempla a mulher como alguém inferior ao homem. É preciso que isso fique claro. Também precisa ficar claro que a Igreja sempre deve ser guiada pelo que a Bíblia diz ao tratar de questões dessa natureza. Assuntos como esse são sempre modificados pela cultura em que vivemos. Um dia, a cultura já foi contra, hoje é a favor. Depois, pode mudar novamente o que valorizava anteriormente. Por essa razão, a Igreja não pode se basear em algo fluido como a cultura, mas precisa ter um referencial sólido, duradouro e permanente. E é por isso que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia apresenta, sem a menor dúvida, a mulher como detentora de um papel destacado, especial. No Antigo Testamento, encontramos mulheres como Hulda e Débora, que eram juízas e profetisas. No Novo Testamento, vemos mulheres que seguiram Jesus, que o auxiliavam com seus bens e que abriam sua casa para abrigar igrejas. Paulo menciona mais de 10 mulheres nas saudações que faz a Igreja de Roma, Romanos 16. Paulo reconhece a instrumentalidade de diversas mulheres, bem como seu trabalho, e destaca uma em especial, Febe, que já tinha ajudado muita gente, inclusive ele próprio. Encontramos na Bíblia, ainda, mulheres como Priscila, que junto com seu marido, Áquila, orientou Apolo em um momento de encruzilhada doutrinária. Portanto, o que está em questão não é se a mulher tem um papel especial ou preponderante na vida da Igreja, mas por que não encontramos, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, menção a mulheres em posição de governo espiritual das comunidades. No Antigo Testamento, essa posição seria o papel da sacerdotisa, uma vez que os sacerdotes em Israel eram consagrados e ungidos, a fim de ser líderes espirituais da nação. No Novo Testamento, vemos apóstolos, presbíteros, diáconos e pastores. A pergunta é: por que, apesar de ter vencido todos os preconceitos, conversado com uma mulher samaritana, João 4:6 a 29, aparecido primeiro às mulheres no dia da ressurreição, Marcos 16:9, e resgatado o papel delas na sociedade em que viviam, Jesus não levantou nenhuma apóstola, bispa ou episcopisa, presbítera e pastora no Novo Testamento? Mais ainda, por que o apóstolo Paulo disse que não é permitido que a mulher exerça um papel de autoridade, ensinando 1 Timóteo 2,12? Porque ele insiste em dizer que a mulher deve se portar como alguém que está debaixo de autoridade. Temos isso em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14 e Efésios 5, quando Paulo define o papel do homem e da mulher no casamento. Temos isso em 1 Timóteo 2. Várias passagens nos falam com clareza que, da perspectiva bíblica, o ministério feminino deve ser realizado, mas é vedado o exercício da autoridade espiritual de forma consagrada e ungida por parte das mulheres. A argumentação utilizada em nossos dias para justificar a ordenação feminina é do tipo: Paulo estava se dirigindo a pessoas de sua época. Paulo refletia a cultura da sociedade em que estava inserido, e coisas assim. Mas o argumento de Paulo não é cultural, e sim doutrinário. Quando disse que a mulher deveria estar debaixo de autoridade, em 1 Coríntios 11, ele diz: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:3. Isto é, trata-se de um argumento baseado na Trindade. Começa na Trindade e termina na relação do homem e da mulher,
no que diz respeito ao contexto da Igreja. Trata-se, portanto, de um argumento doutrinário teológico, não de um argumento cultural. Ainda no mesmo capítulo, Paulo diz que a mulher não pode ocupar essa função de autoridade, porque Deus primeiro fez o homem e depois a mulher. Porque a mulher foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da mulher, e porque a mulher foi tirada do homem, e não o homem da mulher. Portanto, Paulo vê na sequência da criação do homem e da mulher uma pré-ordenação divina, no que diz respeito aos papéis diferentes que o homem e a mulher deveriam exercer, tanto no casamento quanto na igreja. Em todos estes casos, a argumentação de Paulo é doutrinário-teológica. Em 1 Timóteo 2, quando Paulo diz que não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, ele justifica afirmando que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Estando sob a orientação do marido no Éden, a mulher não lhe deu ouvidos, ultrapassando seu limite de comando. Ela foi direto à serpente para conversar com ela, e assim acabou sendo iludida. Gênesis 3:4-5. É por essa razão que, quando Deus dá a sentença do castigo para o homem, para a mulher e para a serpente, ele diz à mulher que seu desejo seria para seu marido e que o marido haveria de dominar a mulher. Gênesis 3:16. Do ponto de vista bíblico, o papel do homem e da mulher são diferentes, estabelecidos na criação e agravados por causa da queda. Embora Cristo nos redima, sendo o redentor da condição humana, esses papéis não são abolidos no Novo Testamento. Somos redimidos. O homem e a mulher são salvos da mesma forma, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e recebem dons espirituais equivalentes. Contudo, o exercício do governo espiritual da Igreja e do governo do lar foi destinado para o homem cristão. Essas são as razões pelas quais as igrejas históricas, que levam a Bíblia muito a sério, entendem que para seguir a Bíblia não podemos deixar esse fardo sobre os ombros das nossas irmãs. Mas o governo das igrejas, a autoridade espiritual, tem que ser exercida pelo homem cristão qualificado.